toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Muito bem, agora são 8h34. Já voltamos com o nosso Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossas redes sociais, lá no Face, no YouTube, Instagram, na Twitch TV. Daqui a pouco tem podcast do programa, logo mais reprise na Plena TV e amanhã, depois o Aloysio e o Rodrigo, por gentileza, me ajuda aí a delimitar o tamanho lá que vai estar no jornal, ou em qual, pelo menos em qual local ali do jornal, mas parte dessa entrevista também amanhã estará no jornal Folha da Manhã, o jornal impresso, ok? Só para atualizar aqui os nossos ouvintes, para quem está nos seguindo, ponte agora de acesso ao centro aqui, a ponte Leonel Brizola, que é a ponte Rosinha, está com movimento menor, né? Fluiu o trânsito por ali, alguma coisa que provavelmente já foi resolvida, e está fluindo bem, está bem intenso, mas fluindo bem. Já a ponte da Lapa agora está com trânsito bem intenso no sentido centro-Guarulhos, bem grande o movimento por ali agora na ponte da Lapa, sentido centro-Guarulhos. Voltamos com oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Eu peço ao Aloysio Abreu Barbosa para abrir esse bloco, conforme a gente falava no bloco anterior. Estamos conversando com o Dr. Paulo Irano, médico, ex-vereador, secretário de Saúde de Campos. Falamos sobre saúde, né, bastante, mesmo que ainda tenha muito para se falar, mas bem explicativo aí no primeiro bloco, e agora a gente volta com você, Aloysio, por gentileza. Irano, é engraçado, né? Eu sempre detestei matemática, mas jornalismo, eu virei o cara dos números. Você sabe por que Senna ficou tão bom na chuva? Ele era horrível. Ele uma vez estava em primeiro lugar, choveu, ele ficou em último. Ele morava perto de Interlagos, estava primeira trovoada, ele ia treinar. Aí é legal. É o treinamento, né? A gente vai treinando a vida inteira, treinando para atingir o melhor lá. É Aristóteles, né? A excelência não é uma virtude, é um hábito. Mas eu acho que é legal você transformar uma deficiência em virtude, né? Por esforço. Mas vamos lá, os números. Eu vou dar números, porque as três pesquisas que eu citei, que eu não pude analisar na íntegra, a GPP de março, a IGUAP de julho e a Prefab do final de agosto, elas trazem números de aprovação de governo e de intenção de voto. Eu vou dar os números primeiro da aprovação do governo. GPP primeiro. Ótimo e bom, aprovação do governo, 55,5. Regular. E aqui varia da metodologia. Há institutos e metodologias que consideram regular neutro. E tá tudo certo. Né? E há institutos e metodologias mais recentes que dividem esse regular positivo e regular negativo. No caso da GPP, o regular é neutro. São 34,8. E ruim, péssimo, 8,8 com 0,9, que não sabe, não respondeu. A IGUAP já fez essa divisão do regular para regular positivo e negativo. Então, é uma metodologia diferente. E não tem melhor ou pior. São metodologias diferentes. Só isso. Tá? Há pesquisas fidedignas de que usam uma metodologia e outra. Mas o IGUAP deu aprova 74,7%. Entre 12,6% de ótimo, 38,5% de bom e 23,6% de regular positivo. E reprovaram o governo 22%. Entre 9,7% de regular negativo, 6,2% de ruim e 6,1% de péssimo.
a Prefab, que aí sou obrigado, por motivos éticos, a falar. A Prefab fez umas inversões nas fatias da população, sobretudo em evangélicos 0 a 2 salários mínimos, que, em tese, é o eleitor mais dos garotinhos, aumentaram essa fatia no universo pesquisado em relação ao que o IBGE apontou de 2010. Então, há restrições de ordem estatística, feitas não por mim, mas porque conhece muito melhor do que eu, que é o William Passos, que é geógrafo com especialização doutoral em estatística no IBGE. Mas a Prefab deu, aprova o governo Vladimir, 77%. Não aprova, 12,8%. Não sabe, 9,3%. 0,9% não respondeu. Isso, governo, né? Então, todas as aprovações acima de 50% e 2 delas acima de 70%, o que é muito alta a aprovação, né? A qualquer governo, em qualquer instância. Agora, vamos lá. A partir dessa aprovação, né, a intenção de voto na pesquisa estimulada, pesquisa que você consulta, que se apresenta o disco de candidatos, os nomes, né? Os nomes. Na GPP, Vladimir Garotinho, 50,4% de intenção de voto. Caio Viano, 18,1%. Marquinho Bacelar, 5,8%. Tiago Rangel, 2,9%. Candidato do PT, não coloca o nome, bota só assim, 2,6%. CVC Direita Campos, 2,3%. Nulo nenhum, 9,7%. Não sabe, 8,2%. A Iguape, no principal cenário estimulada. Vladimir Garotinho, 55,4% de intenção de voto. Caio Viano, 8,6%. Marquinhos Bacelar, 3,1%. Tiago Rangel, 2,8%. Jefferson do IFE, o provável candidato do PT, a prefeito, né, reitor do IFE, Jefferson Azevedo, 1,2%. Sérgio Mendes, ex-prefeito, 0,5%. Nuli Branco, 4,3%. Não sabe, não opinou, 24,1%. Prefab Futuri, com as restrições que eu já fiz aqui, a Prefab tem que fazer por motivo de ordem ética. Né? Vladimir Garotinho, 66,8%. Caio Viana, 8,6%. Marquinhos Bacelar, 1,6%. Tiago Rangel, 0,8%. CVC Direita Campos, 0,7%. Jefferson do IFE, 0,2%. Branco nulo, 10%. Não sabe, decidido, 10,3%. Não respondeu, 1%. Em todas essas projeções, Vladimir concluiria a reeleição em turno único. Como é que você, enquanto político, mais até agora do que como secretário de saúde e médico, como político experiente que como é que você encara esses números de aprovação de governo e de intenção de voto, Herano? Muito bem, vamos lá. Como você bem o disse, né, a gente entrou na política, na verdade, partidária e ativa em 2008 para 2009, que foi naquela eleição, enfim. E de lá para cá a gente vem, né, fui, na verdade, secretário de saúde, depois fui vereador, líder do governo, no qual atuamos durante o período todo como liderança do governo na Câmara, defendendo o governo, enfim, e fazer o papel do parlamento que é necessário. Então, a gente conhece bem esse processo, né, interno do parlamento, como também na política como um todo. E eu me permito aqui dizer, Luiz, que esta aprovação, a gente está falando aqui da saúde, mas eu gostaria, assim, de perpassar pelos resultados como um todo do governo, né? Como eu disse, da mesma forma que nós planejamos o governo na área da saúde, nós tínhamos um grupo de mais de 100 componentes que estavam trabalhando, imaginando, aprofundando, refletindo, planejando o governo que ora está aí vigente. Então, o governo do Vladimir foi um governo planejado. A gente planejou, está tudo escrito o que a gente iria fazer, e é o que a gente está fazendo. Quando a gente fala da aprovação do governo, e tem essas inconsistências, especificamente, como foi dito aqui, da saúde, do aprova e do desaprova, no mesmo contexto, a reflexão da percepção da população para ter esse nível de aprovação de cima de 70% do governo em si,
ela não perpassa só pela saúde, logicamente. A saúde é sempre muito importante porque ela trabalha com a vida das pessoas, aquele desespero que ele sente realmente dentro da alma. Mas a gente perpassa também pela própria cidade como um todo. Se nós formos olhar a cidade hoje, compará-la com 2 anos e meio atrás, é outra cidade. A gente tem hoje, nas áreas estruturantes da nossa cidade, quer seja da área de obras, por exemplo, Campos virou um canteiro de obras. Campos, hoje, a gente tem a cidade praticamente nossa toda, nesse quadrilátero mais central, toda ela asfaltada com asfalto novo, né? São os bairros legais. Para se ter uma ideia, né, a gente tem vários bairros legais, a gente tem, eu diria aqui, né, a gente tem até alguns relatórios aqui, só para ter uma ideia dos investimentos que foram aplicados em obras nesse período desses 2 anos e meio, remonta a mais de 700 milhões de reais. Isso é movimento interno, porque quando a gente fala da aprovação da cidade, da aprovação de governo, a percepção da população é quando a população se sente mais segura. Hoje, Campos é colocada como a 4ª cidade com maior segurança do estado do Rio de Janeiro. Quando a pessoa sente que o seu filho tem uma escola onde ele possa estudar, ele tem uma unidade de saúde em que ele pode buscar na sua emergência, ele vai ser atendido, em que ele pode sair na rua com mais, né, segurança, apesar que segurança é algo bastante, né, difícil de mensurar, porque, infelizmente, a bandidagem está solta aí, né, a transgressão às regras, elas existem, mas é uma cidade hoje que está melhor cuidada, é uma cidade que está iluminada, é uma cidade que está avançando na sua sinalização, na sua vigilância, com as câmeras, né? Então, é uma cidade que a gente está avançando para uma cidade inteligente, né? Essa implantação desses novos semáforos com visualização em tempo real, com núcleos de controle sistêmico da nossa cidade. Então, são todos fatos concretos que estão avançando, que repercutem na aprovação do governo, Vladimir. Quando a gente fala da educação, da assistência social, o número de pessoas beneficiadas hoje, quando a gente fala em assistência, Luiz, eu estou me falando do segmento de pessoas, da população, que estão numa linha de vulnerabilidade socioeconômico-cultural, que é real isso existe em todos os lugares, não seria diferente aqui. Mas essas pessoas hoje são acolhidas. A gente tem hoje o acolhimento das pessoas moradores de rua. O cartão Goitacazes hoje já atinge mais de 15 mil famílias contemplando com recursos para poder colocar comida dentro de casa, né? Então, são todos os contextos que acontecem na própria educação. A evolução da nossa educação, ela é visível, né? A gente tem hoje o avanço para a tecnologia de informação, são mais de 8 mil tablets que foram distribuídos para os nossos alunos, né? Os nossos gestores, professores, também estão recebendo equipamentos de gerenciamento, está havendo um treinamento total. Todos os nossos diretores de escolas foram eleitos, né, pelas comunidades acadêmicas, né, das escolas. Então, é todo um avanço, um contexto que, quando a gente fala em visualização de governo, em aprovação de governo, ele não perpassa por um segmento apenas, né? Ele perpassa por todos os segmentos. A gente vê hoje a agricultura, a evolução que tiver. Nós temos mais de 1.000 quilômetros de estradas vicinais recuperadas que permitem o fluxo, né, da produção desses pequenos produtores, a conjugação da agricultura familiar com a nossa merenda escolar. Isso movimenta a economia do nosso município. No momento em que nós temos investimentos robustos na área de construção, na área, né, de obras, em que a gente está resgatando, como eu disse, a gente reabriu 29 unidades novas, reformadas, mesma dimensão estão nas escolas, a reforma das escolas, das creches, novas escolas. Então, é todo um processo dinâmico, conjugado, em que nós temos aí um resultado positivo. A percepção da população, ela passa a ser positiva porque ela está vendo que o governo está fazendo o seu papel em prover para a nossa sociedade condições de melhoria da qualidade de vida. Onde é que está a melhoria da qualidade de vida nossa? É você gerar riqueza dentro da sua cidade, fazer circular a economia,
novas empresas sendo abertas, Campos é exponencial em relação à abertura de novas empresas, em geração de empregos, isso dados oficiais do CAGED. Então, mostra que a nossa cidade ela está pujante nesse momento. Nossa cidade tem investimentos, né? E essa foi uma habilidade fantástica do nosso prefeito Vladimir, né? A sua capacidade de interlocução política em níveis tanto estadual quanto federal, conseguiu captar novos recursos, que esse era o objetivo. Ele dizia isso ainda na campanha, que ele iria atrás, ele e o Frederico iriam atrás de novos recursos, e assim fizeram. Dinheiro, né? Conseguiram novos recursos para a nossa cidade. Isso permitiu que alavancasse a economia da nossa cidade, faz circular o dinheiro, você cria novas empresas, circula, todo mundo passa a trabalhar, que é a maior dignidade para o ser humano, é o pai de família que tem aonde trabalhar, tem como levantar o seu sustento da sua família, e isso circula a economia. Então, a percepção da sociedade ela é positiva por esses fatos. Não é pura e simplesmente porque a saúde, porque a gente abriu o SOS Coração, porque o pronto-socorro está funcionando. É um contexto geral, né, de que nós temos uma cidade hoje que está melhor organizada, que está em dia com as suas obrigações. Só na hora da saúde, Aloysio, a gente resgatou aí, né, encontramos realmente a cidade, né, com 2,5 folhas de salários atrasados do funcionalismo. Hoje está em dia, a gente paga no mês. Isso para nossa massa trabalhadora, isso é fantástico, né? A garantia de que ele está recebendo, a gente regularizou uma série de problemas estruturantes em relação a férias vencidas, aposentadorias. A gente avançou muito e isso gratifica as pessoas. As pessoas se sentem gratificadas com isso, esse cuidado, esse olhar, né? Então, quando a gente fala da aprovação de governo, eu queria perpassar exatamente por esses segmentos, principalmente nesses grandes eixos da assistência social, o eixo da educação, o eixo das obras, né? Que realmente são eixos, e da agricultura também, com aquisição de novos maquinários, contemplando os pequenos produtores com máquinas para que pudessem trabalhar melhor. E essa conjugação da agricultura familiar com a utilização da produção para o uso da nossa rede de educação, isso é fantástico, né? A merenda escolar ela é trabalhada muito em cima da questão da agricultura familiar. Então, você faz circular a economia de forma que você gera riqueza para as pessoas e, com isso, melhora a qualidade de vida das pessoas, que é o nosso objetivo maior enquanto atores públicos, né? O que a gente pretende atuando publicamente? É melhorar a vida das pessoas, é melhorar a vida da comunidade, é acolhê-las, cuidar delas, né? Esse é o intuito do governo. Então, eu passando por desses principais eixos, eu diria, a gente pode efetivamente, Aloysio, consolidar de que esta aprovação ela é real e tem fatos concretos para sê-lo, né? Não é apenas é uma distorção da pesquisa, não. A pesquisa é real. Veja, são 3 institutos, mas todos eles jogando essa aprovação acima de 70%, o que é fantástico. Só para a GPP joga em 55%, né? 55. Sim, a primeira, exatamente. Mas as outras 2, né, que se consolidam, e eu posso... Mas veja bem, Irano, teve aqui, quem disse não fui eu, alguém que teve muito mais disso que eu, que é o Eduardo Shimoda, que é estatístico, professor de estatística do doutorado Cândido Mendes. Qualquer governo do mundo em que tenha o Instituto da Reeleição, isso é histórico, tá? Se ele tem 50% de aprovação, a tendência de reeleição é muito grande. Isso que é palavra do Eduardo Shimoda e com base em fato. E aliás, está assistindo o programa, saúda você aqui, Irano. Um grande abraço para o professor Shimoda, grande companheiro nosso, nos ajudou muito durante a pandemia. A projeção do que ia acontecer, nos ajudou muito nas decisões críticas que tivemos que tomar durante a pandemia. Muito obrigado, viu, professor? Um grande abraço aí, parabéns aí pelo seu trabalho sempre. O que o Shimoda fez na pandemia o torna, sem sombra de dúvida, seria um favor, uma questão de credor do município, né? Com certeza. Salvou muitas vidas. Com certeza. A importância da estatística, né? Mas a pergunta que eu quero fazer, Irana, é insistir nela que eu fiz no primeiro bloco.
se você, como todos esses institutos, todas essas pesquisas, concorda que a eleição daqui a pouco mais de 12 meses, dia 6 de outubro de 2024. Quer dizer, 12 meses, eu gosto de ecoar sempre Marco Marcel, ex-vice-presidente. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas se você concorda com essa projeção de reeleição no primeiro turno, e eu queria pegar um outro dado aí específico da Iguape. Porque a Iguape, eu acho que o que credencia mais a Iguape é o fato de ela estar sendo encomendada pelos Bacelar, né? Pesquisa vereador, a gente sabe que, quer dizer, é proporcional, é muito difícil, é um voto historicamente definido na véspera, antivéspera da eleição. Então, os 25 mais citados na consulta espontânea, dificilmente vão ser os 25 mais votados, que vão ocupar as 25 cadeiras. Mas a proporção, e aí precisa saber ler pesquisa, a proporção a proporção está correta. Você pode utilizar. E dos 25 mais citados, 18 são ligados ao grupo de Vladimir, né? Então, se você crê na reeleição dele no primeiro turno com apontos pesquisas, se você acha que essa proporção apontada pela Iguape, ela deve se cumprir, eu sei particularmente que é o objetivo de vocês, mas é referente à pesquisa, se você acha que ela vai se cumprir, e se você vai ser um desses nomes, pretende ser um desses nomes que vai se colocar aí a disputa de uma cadeira na Câmara. São 3 perguntas. Vamos lá. Pelos acontecimentos, pelos fatos, pela evolução do governo, pelas ações que estamos desenvolvendo, como eu disse, em todas as áreas, não vou aqui me ater à saúde, mas a cada dia que passa, Luiz e os ouvintes, o governo se consolida mais como um governo que é realmente voltado para a nossa população. É um governo que está buscando cada vez mais a melhoria da vida das pessoas, em todos os níveis, porque ela não é pontual, ela é realmente geral. Ela pega desde lá do nascimento até a complicação da doença, vamos dizer, lá na ponta. E assim o é na educação, assim o é na obra, na assistência e na agricultura, enfim, todos os segmentos outros que perpassam aí pela gestão da cidade como um todo. Consolidando cada vez mais esses avanços, e eu posso agora voltar um pouquinho à saúde para dizer que a gente está avançando muito e vamos avançar muito mais deste período ainda que antecede as eleições. Então, eu tenho absoluta certeza, Luiz, que vamos consolidar um governo como um governo eficiente, um governo que trouxe resultados para a população. Consequentemente, esta aprovação, eu afirmo para ti, se nenhuma catástrofe acontecer, como nova pandemia, novas situações, eu tenho absoluta certeza que nós vamos consolidar cada vez mais este posicionamento de aprovação da população em relação ao governo municipal. Então, o governo Vladimir Frederico, com toda a sua equipe, eu tenho absoluta certeza que vamos consolidar de forma contundente, eu diria, assertiva mesmo, com absoluta certeza, porque nós só estamos evoluindo, Luiz. O início foi muito mais difícil, porque não tínhamos recursos, não tínhamos estrutura, estava tudo dilapidado, e aí foi havendo uma reconstrução do processo. E essa reconstrução perpassa realmente por todos os segmentos, e todos os segmentos hoje estão muito melhor organizados, todos os segmentos estão efetivamente apresentando serviços à nossa população, e com isso a população fica satisfeita e aprova o governo. A partir do momento que nós temos a aprovação do governo como um todo, e aí vamos entrar aqui no parlamento, vamos entrar aqui nos nossos... Mas, desculpe, Irano, você... a perspectiva apontada pelas 3 pesquisas de reeleição no primeiro turno, você acha que ela hoje se cumpriria? Tenho absoluta certeza que sim. Como eu disse, acho que na linha do tempo de futuro próximo agora, cada vez mais estaremos consolidando mais as nossas ações. Cada vez mais estaremos melhor e mais estruturados dentro do que nós planejamos. E, consequentemente, os resultados serão mais positivos. Então, eu penso de que a tendência, na verdade, é aumentar, porque todos os indicadores mostram isso. Os nossos indicadores
das ações que estamos desenvolvendo, os resultados que estamos tendo, a percepção da população em relação ao que nós estamos oferecendo enquanto governo, ela está sendo consolidada, sim, de forma muito positiva. E o que nós prevemos dentro deste futuro próximo, desse futuro presente, eu diria, é de que estamos avançando bem firmes, bem consolidados. A gente não está com vulnerabilidades hoje que possam balançar o governo, Luiz. Isso que nos deixa muito seguros. Eu estou falando com muita segurança porque a gente tem essa segurança. A gente está, cada dia que passa, melhor estruturado e avançando nas nossas ações no sentido de prover à nossa população condições de que eles possam ter uma melhor qualidade de vida, em todos os sentidos. E passa por essa economia que hoje Campos é uma economia que está pujante. É uma economia que ela está circulando. Ainda temos dificuldades, é um pós-pandemia, muitas empresas quebraram, muitas coisas fecharam, mas você vê que hoje a cidade já está respirando de forma mais tranquila, mais livre, né? Então, voltando agora, vamos lá. A Câmara. Vamos para a Câmara. No momento em que a gente tem um governo que está consolidado, num governo que está tendo aprovação, temos críticas? Temos. A gente sabe como é que é o parlamento. O parlamento ele pega uma vírgula e transforma aquilo em um texto grande, né, de oposição, que é a narrativa deles, é o papel deles. Eu entendo perfeitamente. Tanto que a minha relação, inclusive na época, como líder do governo com a oposição, era na maior lisura. A gente sempre teve debates de altíssimo nível, defendendo ideias, defendendo posições governamentais, defendendo posições filosóficas até muitas das vezes, mas que eram num nível elevado. Eu espero que isso continue. Sendo assim, o que nós precisamos hoje, na verdade, é entender de que o cenário político hoje ele está realmente dominado pelo município, pelo governo atual. Então, o que eu digo assim, com certeza absoluta, quando nós temos na pesquisa de que dos 25, os 18 estão ligados ao governo, este é o grande, eu diria, talvez seja o grande recado deste momento agora, de que aqueles vereadores ou o grupo político que estiver linkado às ações de governo, eles estão com meio caminho aberto, Aloysio. Meio caminho pavimentado para ter aprovação. Porque eu tenho um bom discurso enquanto político, enquanto vereador, se eu estou linkado a um governo que está tendo uma aprovação. Meu Deus, a gente está fazendo muita coisa. Então, aquele vereador que é mais ativo, que está mais presente, é só ele estar na fita, ele tem que estar presente nas ações do governo. Ele tem que estar ali presente para poder tirar os louros do governo que está lhe proporcionando essa ligação dele com o governo municipal. Né? Então, essa bancada de vereadores que estão linkadas ao governo, né, que fazem parte da bancada do governo, que são da situação, eles têm já um passo além, no sentido de que eles têm serviços para mostrar, eles têm pautas a serem defendidas, as bandeiras a serem levantadas, que são bandeiras positivas, que eles podem ir no bojo dessa aprovação da população em cima de um governo. Então, acho que esse é um caminho que está pavimentado, né, daquela equipe, dos grupos políticos que estão linkados ao governo, porque é automático. Se eu tenho uma aprovação do governo, eu tenho aprovação da bancada que está junto do governo. É natural. Se eu tenho um discurso positivo, um discurso negativo que pode chegar da oposição, seja de onde vier, ele não vai se sustentar. Se eu tenho os argumentos concretos e provo. Estou provando que as nossas ações são positivas e estão repercutindo na vida da nossa sociedade. Se eu faço isso e provo, o discurso, amigo, vai se perder. As palavras o vento vai levar. Agora, os fatos concretos estão aí, consolidados, efetivos, reais, que estão interferindo na vida da nossa sociedade. E que, pela aprovação aqui, a gente tem realmente uma aprovação do governo de forma bastante significativa nesses 2 anos e meio. Então, nós temos aí 1 ano pela frente, 1 ano e pouco aí até as eleições, e penso que muitas coisas vão acontecer, mas, como eu disse, já vão acontecer num patamar de elevação, num patamar de, eu diria, da extensão da positividade do que fizemos até agora. Posso dizer isso com muita propriedade, principalmente na saúde.
A gente agora estruturou muita coisa, a gente está avançando muito, a estratégia de saúde da família agora vai dar um salto, nós vamos mudar todos os indicadores, as ações nossas relacionadas às linhas de cuidado mesmo das pessoas, ela está bem consolidada, bem organizada, enfim, e a gente só vai ter realmente avanços, se Deus quiser, cada vez mais para melhorar o dia a dia das pessoas. Irano, são 9h04, eu peço até desculpas a Rodrigo e Nogueira, mas da minha parte eu vou fazer a última pergunta, vou insistir numa pergunta que você não me respondeu e vou fazer outra. E encerro minha participação agradecendo de antemão a você. Você é cotado, há vários secretários, vou colocar de maneira diferente, que são cotados, né? Fábio Ribeiro, que está secretário, mas tem mandato, Marcelo Férez, Educação, auxiliadora, Fundação Cultural, o chato de citar nome que você eventualmente vai acabar esquecendo de alguém. Leon, que é do presidente da Fundação da Infância. Leon é presidente da Fundação da Infância. Mas quem? Tem mandato também. Mas quem? Pode ser que o Rodrigo... Weiner. Desculpa, Rodrigo. O Rodrigo que está na assistência. Desenvolvimento de Família. Também. Enfim, seu nome está ali entre esses secretários com potencial eleitoral para vir candidato. Você já foi vereador, né? Você pensa nisso, qual a possibilidade disso? Eu falo individual, você. E como é que você vê, é a minha última pergunta, essa relação... Tolstói escreveu um livro imenso, Guerra e Paz, Guerras Napoleônicas, né? Que é um livro necessário. Mas eu acho que parece o título dessa relação Bacelar e Garotinho, né? Guerra e Paz. Como é que você vê isso? Então, vamos lá. Deixa eu logo responder a grande pergunta aqui aí do programa, né? Que você tá me apertando desde o início. Na verdade, o que acontece, Luísa? Eu faço parte desse grupo político desde 2008, né? Na verdade. Então, eu sou muito também seguidor das diretrizes do grupo político, né? Hoje a gente tem essa nova liderança, que eu digo que é nova, porque ela surgiu no bojo da história e se consolidou por ser uma grande liderança, que é o nosso prefeito Vladimir, né? E eu digo assim, apesar de toda essa passagem já pela Câmara, com secretarias, eu sou muito do executivo, eu sou muito da decisão, eu gosto de fazer e realizar, e, enfim. E o parlamento é mais no sentido da discussão, né, de aprovações, de reprovações. Então, me encanta muito a ação executiva do processo, né? Enquanto secretário, a gente realiza realmente. Eu fico feliz quando tomamos uma decisão em que, numa decisão nossa, a gente atinge e beneficia milhares e milhares de pessoas, né? Os benefícios que nós podemos proporcionar enquanto na execução das ações de saúde, principalmente, elas são coletivas, elas são potencializadas, elas são em escala. No momento que a gente implementou a vacina lá atrás, Prevenar, implementamos HPV, isso na linha do tempo, né? É um benefício eterno, perene, né? E que a gente beneficia milhares e milhares de pessoas. Quando a gente implementa um SOS Coração, em que a gente já salvamos mais de 120 vidas em 6 meses de infartados, isso é fantástico, né? Então, esse poder está na execução. Tá? Enquanto você é secretário, você pode realmente fazer. Mas, enfim, em termos políticos, né, a gente está sempre à disposição, né? Eu sempre fui um seguidor das diretrizes políticas, da necessidade do grupo. Se houver, num determinado momento, uma necessidade imperativa e também Paulo Irano estiver bem de saúde para poder enfrentar, né, esses novos desafios, a gente está aí. Eu sou, na verdade, faço parte de um grupo em que eu tenho que estar disponível, né, para poder atuar naquilo que for necessário. Eu conversei muito com o secretário Luizinho agora, né, um grande amigo nosso, secretário estadual, que deixa a Secretaria Estadual de Saúde, né, que estava fazendo um trabalho magnífico para o Estado como um todo, inovador, ele tinha uma visão perfeita do processo e nos ajudou muito,
né, a Campos especificamente, a nossa região, e de repente ele, Paulo, eu perguntei, mas Luizinho, é verdade mesmo, você vai acabar indo? Ele falou, rapaz, eu não sei nem para onde eu vou mais, estão me levando para onde é necessário ir. E, enfim, volta ele para a Câmara Federal, vai ser líder do partido, né, do PP na Câmara, vai ocupar realmente um posto em que um patamar acima, que vai, com certeza, nos ajudar, inclusive. Né? Então, na política tem muito disso, Luiz, né? É o movimento necessário daquele momento necessário. Da mesma forma que eu fui, em alguns momentos, elencado para que eu fosse vice-prefeito, para que eu viesse na disputa da prefeitura em momentos anteriores e derrubar essa pauta por várias razões, enfim, são essas contingências políticas que aí implicam nas lideranças, na época, no comando total do Garotinho, né? Do nosso governador, ex-governador Garotinho, e aí entra, né, nesse contexto, como você fala aí, dessas brigas, né, desses confrontos históricos entre famílias, entre nomes, mas eu penso que este momento, que hoje se cataloga como pacificação, eu quero aqui enaltecer eu diria, o altruísmo do nosso prefeito Vladimir e também dos irmãos Bacelar, no sentido de tentar pacificar essa guerra que estava se iniciando, e toda guerra, ela acaba que traz repercussões, traz resultados negativos para todos. Guerra nenhuma é boa para ninguém. Essa que é a verdade. Então, a política é a arte da conversa, é a arte do encontro de interesses, e isso é que é preciso ser cultivado cada vez mais. Vamos falar, vamos conversar, vamos encontrar as soluções. Este é o caminho para todos nós. Eu tenho absoluta certeza que todos os políticos, enquanto na política, eles têm esse objetivo. Talvez não encontrem o caminho adequado para chegar a essa conclusão, mas a conclusão maior na política é o encontro de interesses para que a gente possa obter de forma sinérgica um resultado positivo para quem? Para a população, não é para o político. Não é individualismo dele. Político que pensar da forma coletiva, que ele está trabalhando para o público, ele está trabalhando para a nossa sociedade, ele vai ter uma percepção diferente, uma atuação diferente, um comportamento diferente, consequentemente, o resultado vai ser positivo para a nossa população. Então, é isso que eu penso da política, é isso que eu penso, né, desses desafios necessários, né, e eu coloco realmente, Luiz, o meu foco hoje é avançar cada vez mais em tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente imaginou, sonhou e estamos realizando. Isso que me deixa muito feliz de poder estar participando desse governo, né? O nosso prefeito Vladimir, tanto quanto o nosso vice-prefeito Frederico Paz, nos dá todo o apoio necessário para que a gente possa avançar nessas ações. E com o objetivo único, cuidar das pessoas, cuidar da nossa sociedade, melhorar a vida da nossa sociedade, principalmente daqueles que mais precisam do poder público. Quando falamos da saúde, o SUS é o grande esteio da assistência. A gente fala, tem um plano de saúde, 10%, 15% no máximo da população tem plano de saúde, gente. 90% está por conta do Sistema Único de Saúde, que está sob nossa responsabilidade, e nós temos que fazer com maestria o melhor que pudermos para que a gente possa efetivamente cuidar da nossa população. Acho que esse talvez assim, eu espero ter respondido, apesar de pouco evasivo, não digo a você se seria ou não candidato, até porque o tempo é que vai dizer e as condições é que vão dizer, Luiz. Mas se para o grupo político for importante, a gente com certeza vai estar junto nesse movimento, construindo pontes, enfim, encontrando caminhos para que a gente possa cada vez mais consolidar este governo vigente e, logicamente, para o futuro aí, que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, que ele é progressivo, ele é promissor, alvissareiro e que, com certeza, traz benefícios efetivos para a nossa população. Então, aí os resultados da pesquisa. Perfeito. Doutor, Cláudio, só para finalizar e já me despedir também, o senhor falou muito do doutor Luizinho. O Vladimir já garantiu a ida dele para o PP. O senhor hoje está em que partido? Pretende ir para o PP também? Muito provavelmente. Estamos só dando aí essas diretrizes macro aí da política. Boa, Rodrigo, boa. E fazer todo esse planejamento, né? Porque novas regras vão surgindo, novas
situações vão surgindo. Então, é toda uma engenharia que tem que estar muito focado e tem que ter uma liderança para definir esses caminhos, porque senão vira uma bagunça, cada um vai querer fazer uma coisa e, no final, acaba todo mundo perdendo. Então, é preciso ter realmente um norte, uma diretriz determinada pela liderança política para que a gente possa efetivamente consolidar aí qual partido, como será, que nominata, enfim. Vamos lá. Perfeito, vamos lá. Meu caro doutor Paulo, já extrapolamos aqui, são 9h14, mas com certeza há uma justificativa plausível, muito importante, os temas são todos, né, importantíssimos, e se for falar realmente de saúde, a gente vai ter que ficar aqui fazendo aquele estilo Netflix, né, em série, vai ter que fazer uma semana. Então eu só peço ao senhor que, dentro do possível, faça o seu encerramento. Nós vamos agradecê-lo, evidentemente, e muito por estar aqui hoje conosco, mas nesse encerramento que o senhor pelo menos dá uma pincelada aí em um tema que é fundamental para a gente, que é importantíssimo, que é a vacinação contra todas as doenças, mas principalmente nesses casos agora mais recentes que tem assustado muita gente, que são os casos de meningite, e depois de uma outra oportunidade, mas hoje até para fechar, sobre o piso nacional, que a gente vai ter oportunidade também de conversar com o Vaine, com outros secretários, mas me parece que Campos já recebeu até aquela primeira parcela do Ministério da Saúde, do governo federal, para aumentar e, né, colocar o salário dos todos os funcionários da saúde. Eu falo enfermeiro, enfermagem, mas tem outros também outras funções. Mas de qualquer forma, muito obrigado por hoje, fique à vontade aí com o seu encerramento. Bom, primeiro eu quero agradecer realmente, né, essa oportunidade da gente, espero ter esclarecido e norteado aí o raciocínio das pessoas em relação à saúde e tirado talvez essas dúvidas. Tenho certeza que aqueles que nos ouviram podem consolidar um raciocínio mais concreto em relação a esta percepção do que estamos fazendo, do quanto avançamos e do quanto ainda vamos avançar no sentido assistencial. Este é um ponto importante e a gente pode realmente encerrar esse processo. Em relação à vacinação, eu quero chamar atenção muito, assim, atenção especial. Eu me dirigir aos pais. Criança nenhuma vai para um posto de saúde e tomar vacina sozinha, gente. A responsabilidade é única e exclusiva dos responsáveis mesmo, dos pais, dos tios, dos avós, enfim, dos cuidadores dessas crianças. A vacina, as vacinas, eu diria que um dos maiores avanços da humanidade, para a humanidade, foram as vacinas, é a imunização. A imunização é que nos protege em relação às doenças. E é um absurdo o que aconteceu nos últimos tempos, esse negativismo, esse negacionismo em relação à imunização. Isso está levando em risco a nossa população, levando em risco o surgimento de doenças que estavam excluídas do nosso calendário, como a poliomielite. É um absurdo as pessoas não fazerem as vacinas. É um absurdo isso. É um absurdo termos hoje a dose de reforço com 10% apenas dessa última dose. Então, são situações que inaceitáveis, eu diria. Né? Nós não podemos aceitar uma situação como essa, de forma alguma. Então, o que eu peço? Eu faço um apelo aos pais. Atualize a caderneta de vacinação das suas crianças. A questão da meningite, nós temos as vacinas antimeningocócicas. O que mata é a meningococcemia. Né? Então, o meningococo a gente pode evitar com a vacina. Então, tem que vacinar nossas crianças. Nós temos que manter a nossa caderneta de vacinação atualizada. A gente trabalhou muito, a gente brigou muito, a gente forçou muito a vacinação das crianças, né? Postergamos aulas, confrontamos com segmentos aí organizados na sociedade civil, aqueles gabinetes de Covid que a gente fazia, né, foram importantíssimos aí, volto a agradecer ao professor Shimoda, nas projeções de estatísticas que fazíamos, não sabíamos o que ia acontecer, a gente antecipava as ações, a gente forçou muito, a gente confrontou muito, mas tivemos bons resultados em relação a Campos, apesar de toda a desgraça da alta mortalidade que nós tivemos no nosso país. Absurdo que morreu de gente por conta de inconsistências, controvérsias, condutas erradas, postergação da vacinação, vários fatores. Mas o que a gente precisa é acreditar na vacina, voltar a acreditar na vacina. Meu Deus, todos nós fomos criados, né, na nossa geração, todo mundo ia lá tomar uma vacinazinha e saindo rindo e brincando.
Hoje as pessoas estão se negando a levar os seus filhos para vacinar. Isto é uma irresponsabilidade daqueles pais que são negacionistas com seus filhos. Protejam seus filhos, pelo amor de Deus, para não chorar depois o sangue derramado na hora da gravidade do quadro, que pega qualquer um. Não estiver imunizado, pode ser acometido pela doença. Portanto, vacinação é isso. Responsabilidade é dos pais. Temos disponíveis, todas as nossas unidades têm disponibilidade de vacina. Temos o centro lá, que é o Centro de Saúde, nós temos lá o CRI, temos lá o Departamento de Imunização, que estamos vacinando continuamente, abrindo frentes novas, extensão de horário para mais para a noite, finais de semana, ações múltiplas que são desenvolvidas para que a gente possa vacinar as nossas crianças. Em relação ao piso nacional da enfermagem, nós já temos sim, o recurso já está na conta do município, só que as regras para que seja efetivado, houve um gap direcionado pelo próprio Ministério da Saúde. Não foi por morosidade nossa, absolutamente, é por conta de que as regras ministeriais elas foram se modificando na linha do tempo. Fecha uma questão hoje, daqui a 2 dias muda tudo de novo, e a gente estava esperando um fechamento final, porque o acompanhamento dessa decisão está sendo feito via Ministério da Saúde, sendo feito via COSEMES, CONASEMES, né, todas as instituições constituídas que dizem respeito à saúde estão integradas nesse processo, então é um movimento conjugado. A gente já está com a lei pronta para poder enviar para a Câmara, dentro das regras determinadas pelo Ministério. E assim que for liberado ministerialmente a regra final, nós já iremos implantar e faremos o repasse imediato. O prefeito já determinou o repasse imediato, retroativo a maio, do piso salarial da enfermagem, daqueles que ainda não estão no piso. Tá? Porque a gente tem um grupo muito grande dos nossos funcionários que hoje já recebem acima do piso, deste piso salarial. Então, a gente vai consolidar sim, o dinheiro já está na conta, será retroativo a maio. A gente tem dados que foram extraídos pelo próprio Ministério da Saúde, o Ministério que determinou quem estaria dentro de um contexto, porque ele tem que estar todo equilibrado dentro do seu CPF, dentro da sua função, que é o enfermeiro, o técnico, o parteiro, enfim, aquele grupo, segmento da enfermagem, e que estão alocados numa das unidades de saúde que tem o CNES, que é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Então, é todo um fenômeno conjugado, pilotado pelo Ministério da Saúde, e nós somos cumpridores aqui. Mas só posso cumprir a partir do momento em que a regra estiver definitivamente consolidada pelo Ministério. E aí a gente faz o repasse, porque o recurso realmente já está na conta. Perfeito. Então, não é morosidade nossa, é por conta das diretrizes do próprio Ministério, das regras, para que a gente não fale, logicamente, de fazer um pagamento inadequado. Tá certo? Correto. Então, perfeito, Paulo. Respondido aí a maioria dos questionamentos, agradeço muito essa oportunidade de ter expressado para toda a nossa sociedade, né, em relação a essas inconsistências ou esses conceitos, muitas vezes, distorcidos ou confrontantes, né, como dizer, mas espero ter esclarecido e estarei sempre à disposição, se necessário for, retornar aqui para que a gente possa aprofundar mais, e tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade disso, até porque a projeção nossa é de evolução de forma positiva cada vez mais, para consolidar cada vez mais o governo Vladimir Garotinho Frederico Paes, no sentido de que estamos, sim, cuidando da nossa população. Muito bem, muito obrigado, doutor Paulo. Deixa eu trazer o Rodrigo também para fazer o seu fechamento. É uma opinião minha, pessoal, do Cláudio Nogueira, mas eu só queria compartilhar. É só para pensar. Eu fico impressionado, eu fico revoltado, é um monte de sentimento, coisas que a gente até nem precisa comentar aqui. Todos os pais que não levam os seus filhos para vacinar foram vacinados, foram salvos de uma... Vivos aí por isso. Então, por mim, eu considero esses pais, nada mais, não são negacionistas, não são só isso, não, eles são covardes e com os filhos deles. Meu caro Rodrigo, por favor, faça aí o seu fechamento. Muito obrigado por essa semana. Agradecer mais uma vez a sua parceria do Aloysio, do Beto aí na técnica. Agradecer especialmente o doutor Paulo Irano, que, como sempre, traz as informações e como é colocado por todo mundo, uma pessoa que realmente vive a Secretaria de Saúde na sua grandiosidade que é. A gente está falando de uma secretaria muito ampla, né, com
claro, junto à fundação, cuidando de tudo isso, mas é uma saúde de abrangência regional realmente, né, com orçamento aí, se fala cerca de R$1 bilhão, é um orçamento muito grande, uma responsabilidade muito grande. O doutor Paulo Irano tem lá uma responsabilidade muito grande e já passou por outros momentos pela secretaria, por outros setores, e sempre mostra a responsabilidade, a austeridade também nesse sentido de não ter problemas que impeçam ele, por exemplo, se quiser se candidatar agora, ter o direito de se candidatar. Então, isso é muito importante a gente também reforçar aqui nessa entrevista. Obrigado. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, semana muito boa, produtiva, já falamos no início, até, doutor Paulo, parte desse programa de hoje, né, vai estar também no Jornal amanhã, assim como os programas de debate que fizemos com os candidatos à reitoria da UENF, conforme já anunciado, uma página idêntica para cada um, como foi aqui na rádio também, com a equidade do tempo e dos temas e todos os detalhes mais. Obrigado, meu caro Aloysio, por essa semana e um bom final de semana já para você. Obrigado a você, Nogueira, Rodrigo, Beto na técnica, Paulo Irano. Obrigado, sobretudo ao ouvinte, telespectador. Paulo Irano falou aí sobre vacinas, perguntou ele. É uma coisa, quem é pai nunca deixa de ser. Isso me causa revolta com o pai. Eu tenho que me segurar para não me exceder. Eu acho que tem que lembrar a história do Bolsa Família. Começou com Bolsa Escola, Ruth Cardoso de Mello, que atrelava o pagamento de benefício à vacinação dos filhos e a presença escolar. Acho que cabe os governos nas 3 esferas voltarem a fazer a mesma coisa. Começou assim, né, e deve ser, porque é um absurdo isso, é um absurdo. Eu, sinceramente, sou até radical. Para mim, pai que não leva filho para vacinar vai perder a guarda do filho, na minha opinião. Mas, enfim, agradecer Paulo Irano. Eu acho que Paulo Irano representa bem. Logicamente você tem, quer dizer, a guerra da Ucrânia, o preço do petróleo se elevou, né? Isso é questão de fortuna, né? Isso é questão de sorte. Não sorte com uma guerra, toda guerra é azar, mas as consequências econômicas daquilo. A Rússia produtora de petróleo, o preço do petróleo subiu e deu uma folga para quem é petrorrentista. Mas tem também a questão do dinheiro novo. Mas eu acho que Paulo representa bem, dentre as várias diferenças circunstanciais que houve entre os 2 últimos governos, o atual e o anterior, sem fazer nenhum juízo de valor, mas Paulo representa bem o que o governo Vladimir apresenta e talvez tenha carecido de Rafael, experiência. Isso é muito importante. É importante o vigor da juventude, sim, mas é importante a experiência também. É importante o cachorro que corre até da caça, aquele cachorro que só levanta a cabeça e aponta onde está a caça. Os dois são muito importantes, né? Nenhum é mais importante que o outro. O equilíbrio é o fundamental. E finalizar, quer dizer, é uma questão pessoal. Paulo Irano foi muito amigo do meu pai. E ser amigo do meu pai e do meu filho, em termos pessoais, é melhor que ser meu amigo. Acima. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço pelas palavras carinhosas. Sabe, carinho enorme, né? Pelo seu pai. Fico feliz de ouvir. Forte abraço a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Forte abraço. Valeu. Bom, fechamos assim então o Folha no Ar de hoje com o doutor Paulo Irano, nosso convidado, tendo na bancada o Rodrigo Gonçalves e o Aloysio Abreu Barbosa. O Jornal Folha da Manhã estará bem cedo amanhã nas bancas e nas casas de todos os assinantes. E para você, ouvinte, seguidor da Folha FM, continue ligado. O Folha no Ar retorna na segunda-feira no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.